Boa tarde a todos, são 16 horas e a gente está dando início a mais uma live dos embaixadores, Iniciativa Baiá Boatê. Meu entrevistado de hoje é embaixador do Rio de Janeiro e professor de artes Paulo Sérgio Alves. Quando a gente aguarda a entrada do nosso querido embaixador, seja bem-vindo. Paulo já entrou, vou colocar uma imagem de fundo. E hoje o assunto vai ser muito bacana, porque a gente vai falar da arte como entretenimento. Deixa eu já convidar o nosso querido Paulo Sérgio Alves, já está aqui online. Lembrando a todos que sejam bem-vindos. Olá, Bru. E convidem seus amigos nessa setinha aqui do lado para todos participarem de mais uma live dos embaixadores, Iniciativa Baiá Boatê. Meu nome é Viviane Fernandes, eu sou diretora de marketing da Nice Viápia. Sou vice-presidente de Relações Públicas dos Embaixadores do Rio de Janeiro e sou diretora extraordinária da BAV. E é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço onde nós podemos falar com cada embaixador do Rio de Janeiro, que faz o seu trabalho com muita maestria. Nosso querido entrevistado Paulo Sérgio Alves já entrou. Paulo, querido, eu vou pedir para você entrar novamente e me fazer um convite. Não, deixa eu olhar. Parece que a gente já está conectado aqui. Só um minutinho, por favor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Já estou nos conectando aqui. E hoje o papo vai ser incrível. A gente vai falar de arte como entretenimento. Olá, Oi. querido Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Baiá Boatê já entrou na live também. Seja bem-vindo, nosso querido Baiá Boatê. É um prazer. Primeiro, gostaria de agradecer você ter aceito o nosso convite para participar da live. É um prazer, Viviane, participar dessa live e ter ao nosso lado esse amigo muito querido, né, que é o Baiá. E nós vamos falar daquilo que eu mais gosto, que é sobre arte plástica, né, em especial sobre a pintura, né, tratando da obra dos grandes pintores da história ocidental de todos os tempos, né? E nós vamos começar falando sobre a pintura histórica, né? A pintura histórica foi uma pintura que surgiu na Europa, em especial na França, no século XVII, mais exatamente no ano de 1648, e é um gênero novo de pintura que surge naquele momento, e a proposta é divulgar os grandes feitos, né, dos grandes heróis a partir desse gênero de pintura, né? E, nesse momento, a pintura histórica ela adquire um status acima dos outros gêneros de pintura que eram conhecidas até então. Então, para que haja um entendimento do que é pintura histórica, vamos conhecer primeiro os outros gêneros de pinturas. Nós temos a pintura de retratos. O que é a pintura de retrato? É um gênero de pintura que o objetivo é representar a figura humana, né? E aí nós temos o século, o período da Renascença, século XIV, século XV, artistas que, a partir daquele momento, né, eles serão financiados, as suas obras, pelos os grandes mecenas, né, homens poderosos, né, que vão financiar a arte, e esses artistas da Renascença. Naquele momento nós temos a Igreja, né, como grande mecena, né, para esses artistas, né, os papas, o alto clero, temos a realeza europeia, a alta nobreza, e logo em seguida a burguesia, né, um grupo de comerciantes que vão surgir na Europa naquele momento ali na fase do Renascimento. Que Então vamos maravilha, ver. professor. Olha, só uma observaçãozinha aqui. Baiá Boatê já entrou aqui e falou que conheceu o professor durante a pandemia com essas publicações incríveis, né, que o senhor faz diariamente de grandes pintores, né? Então, o senhor está começando já a dar uma verdadeira aula. Eu estou com muitas imagens aqui e eu só vou pedir para o senhor, conforme for passando sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula de cultura, uma aula de arte, né, com o nosso querido professor Paulo Sérgio Alves.
E conforme for, professor, o senhor vai me sinalizando que eu vou passando as imagens, tá bom? Para a gente Tudo bem. continuar esse bate-papo, pode continuar. Fique à vontade, o espaço é todo seu. Mais uma vez agradecendo sua presença. Pois não. Eu te agradeço a oportunidade. Viviane, nós vamos começar, como estamos falando na pintura histórica, né, que surgiu na Europa, no século XVII, vamos começar com a primeira pintura, né, que é a pintura do Eugène Delacroix, que é A Liberdade Guiando o Povo. É a primeira tela na sequência que você tem aí. Não, essa é a última, né? Pega lá a primeira. Então, peraí. Porque eles não salvam exatamente... Bom, vamos lá. Isso, perfeito, perfeito. Essa tela é extremamente emblemática, né? Ela representa, né, um movimento que acontece na França em 1830, né? E tem todas as características de uma pintura monumental, uma pintura heróica, né? De atos de heroísmo do povo francês no momento da Revolução. E, por si só, ela é tão importante, Vivi, que ela daria uma aula separada, somente para descrever as características dessa pintura. É um exemplo que eu estou trazendo de pintura histórica dentro da Europa nesse momento. E temos também, já é a segunda pintura, é a pintura do Goya, né? Exatamente essa, né? Esse é o momento que ocorre a invasão napoleônica na Espanha e um grupo de rebeldes espanhóis tentam se rebelar contra aquela ocupação. Eles serão violentamente fuzilados pelo exército francês. Aí a gente vê um ato de heroísmo, né, de um rebelde espanhol com os braços abertos, né? Picasso se inspira muito nessa figura bastante emblemática desse herói espanhol criado por Goya, né? Então, esse é o tipo de pintura histórica que existe dentro da Europa. E vamos falar agora nos diferentes tipos de pintura que nós conhecemos, para depois a gente chegar na pintura histórica brasileira. Vamos falar no tipo de pintura de retrato, né? Que é esse gênero que eu acabei de falar para vocês, né? Em que os artistas vão retratar as elites, né, europeias lá do século XIV e XV. Vamos ver que a tela mais emblemática disso, claro, é a Mona Lisa, né? Quem não conhece, não ouviu falar a pintura de Leonardo da Vinci, que é, com certeza, a tela mais conhecida no mundo ocidental, né? Na história das artes, né? E ela está lá no museu na França, no Louvre, e que o Louvre deve abrir agora a partir de julho, né, para a exposição, e vale a pena quem tem essa possibilidade de conferir essa obra extremamente emblemática de Leonardo da Vinci. Vamos agora falar, Vivi, sobre os autorretratos, né? O que é um autorretrato? Autorretrato é quando o artista faz uma representação, uma representação de si mesmo, né? Ou quando o artista ele se autorretrata. É a radiografia, Vivi, que o artista faz da sua alma, né? Não é apenas um simples retrato, mas ele bota o sentimento, né, a emoção dele dentro dessa pintura. O que nós estamos vendo aí, Vivi, é a pintura de um pintor holandês do século XVII, Rembrandt, um pintor extraordinário. Ele não tem apenas pinturas de autorretrato, mas ele se autorretratou, Vivi, em vários momentos da sua vida. E é a última pintura que ele se autorretratou, e eu acho assim, de uma delicadeza, assim, que a gente percebe a intenção do artista, né, e de revelar a sua alma através da sua pintura. Rembrandt é um dos grandes pintores lá do século XVII, chamado século de ouro da pintura holandesa. E ao lado de Rembrandt, nós temos outra pintora também extraordinária, também no autorretrato, que é a pintora, a Frida Kahlo, né? Quem não conhece
a Frida Kahlo, essa pintora extraordinária, essa mulher Uhum. guerreira, que teve muito à frente do seu tempo, né, Sim, muito. Maravilhosa. na sua vida e na sua obra, né? E ela é a artista que melhor representa o autorretrato, né? Ela fez vários autorretratos. Eu acho que toda a produção pictórica da Frida está ligada ao autorretrato, né? E ela tem uma frase muito interessante que ela se define, né, no Uhum. autorretrato. Abre aspas. Eu pinto eu mesmo, que é o assunto que melhor entendo, melhor conheço. Fecha Maravilhosa. aspas. Então, eu acho que é um exemplo assim muito forte, né, bem emblemático do que é o autorretrato, né, a figura belíssima de Frida Kahlo. Sim. Seguindo aí nesses gêneros de pintura, nós falamos Uhum. retrato, autorretrato, vamos falar agora de natureza morta, né, que é a Sim. representação de objetos, a natureza morta é a representação de objetos inanimados, é representação, como estão vendo, de flores, vasos de flores, de frutas, de instrumentos musicais, de pratas, louças, né? E o que é mais comum nesse gênero de pintura é retratar, né, flores e frutas. E nós temos aí a pintura de Van Gogh, né? Maravilhoso. Esse pintor excepcional do período pós-impressionismo, né? É um dos pintores mais idiosincráticos que temos na história da pintura de todos os tempos, e retratou em 7 telas esse retrato de natureza morta, que são os seus famosos girassóis, né? São lindos, lindos, São lindos, lindos, são emblemáticos, né? com certeza. E saindo da pintura de natureza morta, vamos na pintura de paisagem. Né? O que nós entendemos de pintura de paisagem? A pintura de paisagem é a representação da vida ao ar livre, Uhum. é a representação de cenas de montanha, de vales, rios, praias, né? Esse é a temática ligada a esse gênero de pintura que nós chamamos de paisagem. Sim. E nós temos como destaque no gênero pintura de paisagem praticamente todos os artistas da corrente do impressionismo, né? O Uhum. impressionismo, como os amigos de casa Aham. conhecem, é um gênero de pintura que surgiu no final do século XIX, no ano exatamente 1874, né? E que eles retratam exatamente essa vida ao ar livre. A proposta é representar a influência da luz sobre a natureza. Por isso que todas as pinturas dos artistas do impressionismo são pintores que pintam ao ar livre, pintam paisagens, né? Nós temos aí a pintura de Monet. Essa Uhum. pintura, foi a que deu origem ao nome do impressionismo. O nome Aham. dessa tela é Impressões ao Nascer do Sol. Que E linda. um crítico de arte, na época, vendo essa tela, disse, isso é apenas um impressionismo, tá? Usou uma expressão pejorativa em relação Aham. a essa tela, e os impressionistas, então, resolveram batizar essa corrente estilística de impressionismo. E, a partir daí, ela tornou-se, né, uma das escolas mais importantes da pintura Que a partir do maravilha, século professor. Professor XIX. Baia Boatê está até colocando aqui que o professor é uma enciclopédia viva. Conta informação e esclarecimento. E numa linguagem que a gente consegue entender. É Com certeza, verdade. que É eu uma falo para os verdadeira meus aula, né, alunos. professor? Porque todos nós temos um prévio conhecimento, mas com a sua expertise a gente vai sair daqui entendendo muito mais de artes. Então a palavra é Esse toda é o sua, professor. Pode continuar com esse é o maestria. objetivo. O meu objetivo é esse, né? O Baiá sabe disso, né? Nós Aham. somos amigos há bastante tempo, eu tenho um grande respeito e admiração pelo trabalho que ele desenvolve também, e de que a ideia, a proposta minha sempre foi essa, divulgar as artes plásticas, em especial a pintura, né? E, Sim. voltando aos gêneros de Vamos lá. pintura, vamos falar na chamada pintura de gênero. Olha, o que nós entendemos a pintura de gênero? É a representação de cenas do cotidiano, Aham. das pessoas no espaço doméstico, como estamos vendo aí,
nessa belíssima pintura, ou no espaço de trabalho, né? Pode ser uma pessoa lendo um livro, uma pessoa no seu ambiente de trabalho. Eu estou trazendo para os nossos amigos de casa essa pintura de Vermeer, que é a leiteira. Essa pintura é belíssima, né? Ele usa esses dois tons aí, esse amarelo e esse azul. Você ia falar alguma coisa, o que que é? Não, não, tá belíssimo. Não, Ah, pode continuar, essa, professora. A gente quer escutar essa, mesmo essa aula. Tá todo mundo essa aqui pintura, essa elogiando. pintura tem uma outra obra do Vermeer que é mais conhecida, né? A Moça com Brinco de Pérola, né? Talvez uma pintura das mais conhecidas, né? Do Vermeer, o Vermeer, né, em francês. Mas eu gosto muito, em especial, dessa pintura pela delicadeza, né? Esse ato do cotidiano, dessa mulher numa situação de paz, tranquilidade, derramando uma determinada quantidade de leite, né, de um recipiente para outro. É belíssimo esse pintor, ele é de uma delicadeza e praticamente, Vivi, todas as pinturas de Vermeer são pinturas de gênero, não é sempre ambientada em interiores de residência. Né? Vale a pena as pessoas que estão nos assistindo conferir essas pinturas. Saindo da pintura de gênero, vamos conhecer a pintura mitológica, né? Que é a representação de cenas da mitologia grega, greco-romana. Uhum. E praticamente esse gênero de pintura, a pintura mitológica, ela está presente em várias correntes estilísticas. Ela está presente no Renascimento, no Barroco, no Romantismo, no Neoclassicismo, no Realismo, e vai pegando as correntes, as grandes tendências da pintura lá do início do século XX, né? O expressionismo, o fauvismo, o realismo e por aí vai. E então nós temos O aí professor a Baia está até tela. colocando aqui, professor, a delicadeza da arte nos proporciona uma visão do mundo diferente, né? Com mais Certeza. sensibilidade. A arte tem vários objetivos, no sentido só da própria contemplação, prazer da contemplação, né? Uhum. Do entretenimento, como você bem colocou na chamada da live, como também de denúncia social. Né? O Portinari fez isso muito, né? Com muita maestria, né? Essa denúncia social através das suas pinturas. Picasso também fez, né? Através da sua pintura Guernica, né? Que é uma denúncia contra todas as guerras de todos os tempos já praticados pela humanidade. Então, a pintura também tem a questão do prazer, do entretenimento, mas também como denúncia social e várias outras motivações. E nós saímos, então, essa pintura de Botticelli, que é um pintor da fase da Renascença, é uma pintura belíssima, de uma delicadeza também extraordinária. Né? E saindo da pintura mitológica, nós vamos para a pintura religiosa. Né? Uhum. E nessa primeira pintura religiosa, o que é pintura religiosa? A pintura religiosa, Vivi, é a representação de cenas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ou ainda também a representação da vida dos santos. Quer dizer, toda temática ligada a determinados momentos, principalmente o Antigo Testamento é muito citado, né? Muito citado na Renascença, no período do Barroco, que é uma corrente de estilística extraordinária também, sensacional, e ela vai vir até o século XX, até outros artistas que não são exatamente ligados a essa corrente, mas também vão pintar figuras religiosas, né? E nós temos aí a figura de uma pintura de Giotto. Sim. Giotto é um pintor do período medieval. Olha só, nós voltamos um pouco atrás, Fantástico. porque a arte gótica, que vai vamos fazer um recorte, a arte gótica vai do século XII ao século XIV, né, no período medieval, né, medieval da Europa.
e ali havia apenas a representação de figuras religiosas, de santos, né? Aquele contexto que nós sabemos que a Igreja Católica, né, dominava todo o mundo ocidental. E esses pintores desse período do Gótico só fazem representação de figuras religiosas. E o destaque, claro, é esse pintor extraordinário da época do Gótico, que é o Giotto. Agora, nós temos um outro pintor bastante conhecido de todos nós, também ainda como tema religioso. Essa pintura aí, quem é que não conhece, né, Vivi? Tá certo. Essa pintura é A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, né? Essa pintura também é talvez uma das pinturas mais conhecidas no mundo ocidental, né? É uma pintura bastante emblemática, né? Que esse pintor, o Da Vinci, o fez durante o período da Renascença. É uma obra assim de um valor assim histórico e religioso, né? Está presente na casa de todas as pessoas, né, religiosas, sejam católicas ou não, né? É uma belíssima pintura mesmo. Verdade. E saindo da pintura histórica, pintura religiosa, vamos falar da pintura histórica, né? Sim. A pintura histórica, nós, como já dissemos, é uma pintura que surgiu lá no século XVII, e ela vai ter muita força no Brasil na segunda metade do século XIX. Uhum. Nesse momento, na segunda metade do século XIX, vai haver uma parceria entre, no contexto político da segunda metade do século XIX, para viabilizar esse projeto de desenvolvimento de uma pintura histórica no Brasil. Então, nós vamos ter, nesse momento, a combinação de três setores. Primeiro, o Império Brasileiro. Dom Pedro II tinha interesse em que o Brasil, nesse momento, fizesse parte do concerto das grandes nações europeias, né? E para fazer parte, né, desse seleto grupo das grandes civilizações europeias, e o Brasil, a proposta do Brasil é entrar através da pintura, né? Nós vamos ver a presença de dois pintores importantes nesse momento, que é a pintura de Vitor Meireles e depois, mais adiante, a pintura de Pedro Américo. Mas esses dois pintores vão ter uma bolsa de estudos mantidas pelo Império, pelo próprio governo imperial, exatamente para aperfeiçoar seus estudos, e eles vão criar essas duas telas fantásticas. Então, nesse momento, nós vamos ver que essa conjugação, essa parceria que eu me referi há pouco, vai ter o Império Brasileiro, vai ter a criação, nesse momento, nesse mesmo contexto, do IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Ele é importante também, que vai alavancar todo esse sentimento de nacionalidade que vai ser desenvolvido nesse momento. E teremos também, como diretor da Academia Imperial de Belas Artes, o que é a Academia Imperial de Belas Artes? A Academia Imperial de Belas Artes é o que é hoje a Escola Nacional de Belas Artes, ou melhor, não é mais a escola, hoje é Museu Nacional de Belas Artes. E, então, o Araújo Porto Alegre, ele vai desenvolver esse projeto no sentido de exaltação da nossa nacionalidade, o orgulho, né, a questão de se colocar o Brasil, né, no teatro, né, no conceito das nações naquele momento, né? Então, a combinação desses três fatores é que vão levar à criação desse projeto da pintura histórica brasileira, né? É importante lembrar, até fazendo um parênteses, falando sobre o Museu Nacional de Belas Artes, é importante lembrar que nós temos aqui no Rio de Janeiro grandes museus
ligado à história da arte, né? Nós temos... Professora, exatamente essa pergunta que eu ia fazer, eu fiquei Ah, quietinha para então, todo mundo apreciar um pouco, né? A gente teve uma verdadeira aula de artes agora, muito obrigada, estão todos agradecendo aqui, estão entrando alunos seus, apreciadores de arte, eu acho que a gente teve agora uma aula com bastante conhecimento, né? Maravilhoso, obrigada por tantas informações tão belíssimas, como o Baia falou, da arte, que é uma coisa tão sensível, né? Que ela sensibiliza a todos nós, né? Professor, com relação aos museus, né? Para as pessoas que são apreciadoras de artes, quais são os principais museus da cidade do Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, nós temos um privilégio de ter uma quantidade, né, razoável, né, de bons museus. Nós temos, é o que acabamos de falar agora, o Museu Nacional de Belas Artes, Sim, que sim, fica ali na Avenida Rio Branco, esquina com Araújo Porto Alegre, né? sim. E tem um acervo, né? Se podemos fazer um recorte do acervo que faz parte do Museu Nacional de Belas Artes, ele pega mais ou menos a pintura Uhum, do século XIX até o iníciozinho, até a primeira metade do século XX. Isso mais ou menos uhum. constitui o acervo desse que é o mais importante museu de arte de toda a América Latina. Né? Ali começaram todos os grandes pintores, né? O próprio Vitor Merelli, Pedro Américo, o próprio Araújo Porto Alegre, que naquele momento esse projeto foi também aluno dessa escola. E Uhum. então o Museu Nacional de Belas Artes tem um papel fundamental na história das belas artes aqui no nosso país. Além do Museu Nacional de Belas Artes, nós temos também o MAM, Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo. Uhum. Né? É um museu que a característica dele é de arte moderna, quer dizer, ele pega toda a pintura contemporânea, a arte contemporânea, mais ou menos da segunda metade do século XX, né, aos nossos dias. Está muito mais ligado, vamos dizer assim, às chamadas pinturas abstratas, né? O abstrato sensível e formal, né, é uma denominação, e a pintura abstrata geométrica. Né? São as duas tendências da pintura abstracionista. Né? E o acervo do Man está profundamente ligado a essas pinturas abstratas. Temos também o MAR, o Museu de Arte do Rio, que fica ali na Uhum. Praça Mauá, né? Um museu mais recente, e também tem sempre exposições ligadas a determinados temas, né? E é muito interessante também visitar, é um espaço, né, muito gostoso ali junto à Praça Mauá. Estamos também atravessando a Baía de Guanabara, nós Uhum. vamos encontrar o MAC, Museu de Arte Contemporânea, né? Lindíssima, Naquele caminho. Quem vai para Icaraí, mais ou menos, é Praia das Flechas, se não me falha a Uhum. memória, Sim. e além do acervo, o nome já está dizendo, de arte contemporânea, eles também têm uma arquitetura. O visitante vai ser brindado, né, com uma arquitetura extraordinária, que o projeto desse museu é do Oscar Niemeyer. Né? Sim, Então, é um maravilhoso, projeto lindíssimo. muito lindo mesmo, vale a pena conferir também. Ou seja, E professora, a gente tem uma verdadeira rota cultural de museus no Rio de Janeiro, né? sim, ainda tem outros tanto, tem um outro que a gente pode. O mais recente, né, Casa de Cultura, de museu, que é o Instituto Casa Roberto Marinho, né, Sim. que é um museu que bem mais recente, surgiu, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, né, que foi a residência do fundador, né, do fundador não, de um dos donos da Organizações do Globo, né, a casa da Uhum. própria Casa Roberto Marinho, morou por ali, parece, por 70 anos, não sei, e os filhos, então, cederam a partir de todo o acervo que foi comprado, adquirido pelo próprio Roberto Marinho, né? E é um acervo que tem um recorte também específico, né? Ele trabalha, a Casa Roberto Marinho trabalha com pinturas que vai mais ou menos da década de 30 do século passado, mais ou menos 1930, até mais ou menos 1970, 1980. Aí pega todos os pintores brasileiros, são pinturas belíssimas,
é um local muito agradável, tem um bom jardim, né, que é o jardim original da família, tem um coffee break no local, uma cafeteria, melhor dizendo, Aham. e vale a pena conferir essa coleção que o Roberto Marinho, né, a Casa Roberto Marinho, proporciona a todos nós, né, brasileiros e estrangeiros. E, fechando tudo isso, temos o Centro Cultural Banco do Brasil, que Sei. sempre expõe, traz exposições, né, de fora, né, do exterior, já trouxe dos impressionistas e traz de outras tantas artistas consagrados no exterior. É considerado, né, o Centro Cultural Banco do Brasil um dos mais importantes, é um dos centros mais visitados do mundo, o Centro Aham. Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. É uma referência em termos culturais aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, nós temos aí essa Maravilhoso, professor. relação de pintores, né, das diferentes espaços de arte aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sim, professor, Baiabatê está perguntando sobre as exposições temporárias, né, nos centros culturais gratuitos que acontecem também. Essas exposições elas acontecem em todos esses espaços, né? Em todos esses museus. A entrada para estudante é gratuita, né? Tem determinados dias da semana que acontecem visitas guiadas, né? Sempre tem alguém do museu para explicar de tela a tela. De vez em quando levo meus alunos ao Museu Nacional de Belas Artes e vou explicando cada pintura, né? Cada tela que aparece diante de nossos olhos, né? É um passeio assim que é extraordinário, uma possibilidade incrível, né? De conhecer a história do nosso país a partir, claro, dos nossos grandes pintores, né? Mas todos esses museus, todos eles trabalham com ingresso gratuito, né? Entrada gratuita para os nossos alunos. Os idosos, né, acima de 60, 65 anos também não pagam, e as pessoas pagam um valor simbólico. Né? Eu acho que o valor que se paga é tão pequeno diante daquilo que a gente vai ver ali dentro. É assim, Com certeza, eu me sinto tão bem dentro do espaço de um museu, assim, respirar aquele ar, assim, uma coisa assim que a gente é difícil de acreditar. É o lugar onde eu melhor me encontro, com certeza dentro de um museu. Né? Você pode ter certeza disso. E vamos então falar sobre esses dois pintores brasileiros. Né? Vamos falar primeiro do Vitor Meirelles, sobre a primeira missa no Brasil. Essa tela, a primeira missa do Brasil, anterior não sei como é que está a sua sequência aí. É o grito de independência. Vamos passar para isso, perfeito, perfeito, né? Essa pintura, Viviane, ela está presente em todos os livros didáticos. Né? Quem é que não, né, passando pelo ensino fundamental e médio, quando estudou História do Brasil, né, as grandes navegações e a descoberta do Brasil, não conheceu essa pintura do Vitor Meirelles, da primeira missa no Brasil. É uma pintura, né, que tem uma relevância que vem até os dias de hoje. Ela não é apenas importante no sentido lá do século XVI, no momento que foi no momento que foi feita na segunda metade do século XIX, mas ela está presente até os dias de hoje e é uma referência iconográfica fundamental para as gerações de hoje e as gerações futuras, né? Uma pintura extremamente emblemática sobre essa representação desse primeiro momento do encontro, né, do português, dos navegadores portugueses com os nativos brasileiros. Né? Essa pintura ela tem, se vocês observarem, o centro emocional da pintura, o centro emocional é o ponto mais importante da pintura. O centro emocional é a figura da cruz, né? O símbolo do cristianismo, a figura do frei que está celebrando a missa, né? Frei Henrique de Coimbra,
e mais abaixo um franciscano que está ajudando na celebração da missa. Então, aí nós temos a representação mais simbólica. Não é por acaso que Vitor Meireles dá uma luz especial em cima dessas figuras, porque nós chamamos em pintura de o centro emocional da pintura, né? E em torno aparecem assim, outras figuras religiosas, os elementos que fazem parte da expedição de Cabral, assistindo à celebração, e mais abaixo nós encontramos um grupo de índios, né, que se encontram em posições diferentes, né? Tem de pé, tem de costas, né? No final ali no lado direito, até aparece um índio de costas, né? Muito não estava interessado naquilo que estava acontecendo. No lado esquerdo, abaixo, né? No piso da tela, né? Aparece um índio idoso com uma índia do lado, ele com a mão nas costas da índia e apontando, né? É claro que ele estava fazendo a leitura dele a partir da sua cultura, daquilo que ele estava percebendo do que estava acontecendo naquele momento, né? E outros índios, todos assistindo, tem uma índia amamentando o seu filho. É importante lembrar uma curiosidade em relação a essa tela, Vivi, que ela foi pintada na França, foi pintada em Paris, exatamente no momento que o Vitor Meireles estava usando, né, a sua bolsa de estudos, né, concedida pelo governo imperial. E ele teve o cuidado de pesquisar. E a fonte principal para informar, né, produzir essa tela será a carta de Pero Vaz de Caminha. Né? Todos já ouviram falar que, né, Pero Vaz de Caminha, né, escreveu aquela carta ao rei de Portugal, comunicando a descoberta das novas terras, e é chamada, né, a certidão de batismo do Brasil. E, para produzir essa tela, o Meireles, então, teve por base a carta de Pero Vaz de Caminha. Né? Então, nós observamos que aí do lado direito acima tem todo o grupo dos homens brancos, que estão no lado direito, junto ao mar, né? Mostrando a proximidade com o litoral, e abaixo, então, estão todo o grupo de índios. Né? É uma tentativa, Vivi, de representar, mostrar que, nesse momento, houve um encontro amistoso, amigável, entre essas duas culturas. Né? Essa pintura procura mostrar que esse encontro dessas duas civilizações se faz de uma harmonia extraordinária. Incrível, né? Que no decorrer do tempo essas coisas não vão acontecer. Batendo palma aqui, eu também vou bater palma aqui, porque é uma história, é a história do nosso país, e é tão... É verdade, a gente para observar em todos os detalhes, a gente tem um pouco da nossa história nesse quadro, né, professor? Com certeza. E se a gente puxar essa relação do homem branco, que essa tentativa de mostrar uma relação, um encontro de duas culturas de uma forma amistosa, nós temos que lembrar hoje que, infelizmente, esses grupos indígenas estão sofrendo, né, uma violação, uma violência por parte do homem branco, né? Infelizmente, até os dias atuais. Mas, então, essa foi a ideia, né, de retratar o encontro de duas culturas e de uma forma harmônica e amistosa. Saindo sim, essa pode parecer para nós que ela só tem uma representação lá atrás, apenas lá a partir do descobrimento do Brasil. Mas tem outros momentos, tem um momento em que, na história do nosso país, no governo Vargas, né, que foi o presidente, né, Getúlio Vargas, que governou na primeira fase de 1930 e 1945, no segundo momento do seu governo, de 1937 a 1945, a sua fase mais autoritária do governo, fechou o Congresso, impôs uma outra Constituição, acabou com a liberdade de imprensa, fechou os partidos políticos e tal.
E, nesse momento, de 37 a 45, um cineasta brasileiro vai criar uma obra que é no sentido de dar vida a essa pintura do Vitor Meirelles. Ele vai retratar, ele vai pegar essa tela, tomando por base ela, e vai criar um filme, né? No momento que os portugueses estão construindo a cruz, né? o altar, e depois a presença de todos os índios. Isso é um documentário que não teve essa força, mas vale o registro desse filme, porque nesse momento de 37 a 45, o governo Vargas vai fazer toda uma exaltação nacionalista, né? E nada mais adequado para esse contexto do que essa obra desse cineasta, no sentido de representar a tela dando movimento através do cinema, né? Maravilhoso, E saindo da tela do Vitor Meirelles, vamos viajar, vamos conhecer essa outra tela bastante emblemática também na história do Brasil. Todas essas duas são fundamentais. Essa também é bastante conhecida, todos os brasileiros, né, nos seus livros didáticos, conhecem. Sempre quando se fala na independência do Brasil, é inevitável, né, a presença dessa tela, né, do Grito do Ipiranga, né? O Grito do Ipiranga, e essa tela que foi pintada também no exterior. Assim como a tela do Vitor Meirelles foi pintada lá em Paris, essa do Pedro Américo foi retratada em Florença, na Itália, né? Então, ele não estava no Brasil e estava também por conta de uma bolsa de estudos conferida pelo Império Brasileiro. Que interessante. Professor, a gente pode afirmar que algumas pinturas históricas constituem uma fraude ou isso é lenda? Não, né? A sua pergunta é oportuna mesmo. Mas que eles retratam uma realidade que não existiu, né? Essas pinturas têm um sentido da grandeza, da glória, para glorificar esses personagens da história, né? Por isso que elas são telas de grandes dimensões. Tanto a primeira tela do Vitor Meirelles, que está no Museu Nacional de Belas Artes, é uma tela monumental, não sei de quantos metros, que vale a pena os nossos amigos conhecer essa tela, com essa tela agora do Pedro Américo, que está no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. Então, uma característica da pintura histórica essas pinturas imensas, né? Eles têm outras duas pinturas também no mesmo gênero, que é a Batalha do Havaí e a Batalha dos Guararapes, pintadas um por outro, e também são pinturas gigantescas. E eles fazem uma visão, eles têm uma leitura assim, heróica, muito, muito idealizada, muito fora da realidade. Mas isso é uma característica da pintura histórica, né? Nós vamos ver, pegando por base essa pintura do Pedro Américo, que tudo que está representado na pintura não aconteceu, na verdade, como está, né? O que você está me perguntando tem uma relação direta com essa pintura, que nós vamos ver que toda essa representação é toda uma idealização, né? De como poderia ter sido, né? Não de como de fato foi. Como deveria ter, mas não foi. Então, ele não ia pintar a realidade como foi. Nem sempre a realidade é tão bonita. E se é uma pintura no sentido histórico, ela tem que ter uma grandeza, né? Dramatizar, chamar atenção. Exato. Emocionar as pessoas. Então, nós temos aí o Grito do Ipiranga, né? O Dom Pedro no alto de um cavalo, né? Erguendo a sua espada, né? E dando o famoso grito de independência ou morte. Daí já começa a leitura, né? do artista. Nós sabemos que viagens em grandes distâncias não poderia usar o cavalo.
porque o cavalo não é um animal resistente. Um animal resistente para grandes viagens, e principalmente essa viagem que era feita subindo a Serra da Mantiqueira, para chegar a São Paulo, era feita em cima de mulas. Olha, Pedro Américo não ia representar o imperador não, Dom Pedro, ele não é imperador ainda. Dom Pedro em cima de uma mula. Não, sabe, não é um animal Aham. majestoso. Né? Então ele faz a representação em cima de um cavalo. Né? E ele também está com Maravilhoso. uniforme de gala e todos os membros da sua comitiva também estão com roupas de gala, o que não aconteceu, porque se é uma viagem, vejam bem, eles partiram do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Fez a Perfeito, viagem professor. de longa distância e volta. Então, não tem como você fazer uma viagem assim, a longa distância usando uniformes de gala. Não existe isso. Você vai com roupas mais confortáveis. Então, ele faz uma representação mais romântica. Né? Aliás, isso é Aham. uma característica dessa pintura da época, é esse romantismo na representação dessas figuras históricas. E em frente a eles, né, formando assim um semicírculo, né, a gente Aham. pode É observar, aqui. a figura do Batalhão dos Dragões, né, é aquele grupo de soldados, né, que vieram comunicar as decisões vindas de Portugal. E eles aí estão com um uniforme de gala. Imagina Aham. se esses homens sairiam também do Rio de Janeiro com esses Uniforme. uniformes. Para fazer uma E, viagem. uma viagem dessa seria extremamente desconfortante. Inclusive esse uniforme, Vivi, ele vai ser usado, a pintura do Pedro Américo serviu de inspiração para a criação do uniforme desse batalhão dos dragões que nós conhecemos hoje. Sempre que acontece a, o desfile de 7 de setembro, quem abre o desfile de 7 de setembro são o Batalhão dos Dragões de Independência, montado em cavalos e com esse uniforme de gala. Mas é um uniforme de gala que surgiu depois, baseado nessa. É um uniforme realmente muito bonito, inspirado, né, nessa pintura do Pedro Américo. E Nossa, observe professor, também. até falar alguns comentários aqui, né? O Baiá está falando que, agradecendo, dizendo que está nos proporcionando muita cultura e entretenimento. O Ranaldo, sem palavras para descrever essa aula, é tão magnífica que faltam palavras. Quem nos emocionou foi o professor, que exemplo de educador. Depois o senhor vai poder ver os comentários, mas está todo mundo realmente apaixonado, que a gente olha uma pintura dessa e aí o senhor falando dessa riqueza de detalhes, a gente entra dentro dessa pintura de uma É forma verdade. tão incrível que é inexplicável, assim, é uma sensação muito especial. Mas o senhor pode dar É, continuidade, que a gente está tendo uma assim, aula magnífica aqui. e essa é a ideia mesmo, né? Você disse a palavra certa. Nós estamos entrando na pintura, nós estamos participando, fazendo parte dela, né? Como tivéssemos assim agachadinhos, assim como tem assim ali do lado esquerdo tem uma carroça de boi e ao lado tem um cidadão, né? Um carroceiro, que é um cidadão do povo, né? Um brasileiro e está Aham. olhando espantado, sem entender nada que está acontecendo ali. Vamos imaginar que nós estamos. É aquilo que se costuma É dizer, verdade. Olha, costuma professor, se eu acho dizer que a em gente pode história, ficar horas falando sobre uma pintura, né? Quanta riqueza de detalhes. é Vai estar verdade. falando E Viva a Arte aqui, maravilhoso. viva a arte. A arte é o refúgio da alma, com certeza, é o refúgio da alma, É a arte. maravilhoso. Professor, E a gente está tendo uma aula tão incrível, tão maravilhosa, que a gente queria até agradecer. Baia está falando parabéns. A gente só tem mais 10 minutinhos no Instagram, infelizmente. Mas eu depois é, gostaria de convidá-lo para a gente continuar a falar dessas obras magníficas. Eu acho que estamos todos aqui extasiados de tanta cultura, tanta informação, de, tanta, de tantas coisas boas, né? De tanta sensibilidade que a gente pôde receber nesse momento. O Baia está falando que bonito o refúgio da alma. Eu sou obrigada a dar uma
falar para o senhor que a gente tem mais 10 minutinhos, mas a gente vai voltar numa próxima live para continuar esse papo maravilhoso que é sobre Com arte certeza. e sobre essa Né? Eu, cultura do nosso país tão belíssima que a gente com vai aprendendo. certeza, E aqui estão todos agradecidos, extasiados, falando de que essa com live é certeza. maravilhosa. Infelizmente, ela está chegando no finalzinho. Mas se eu puder fechar esse quadro, Tá, a tudo gente bem. vai Só marcar uma fechando, nova live aqui, com todos certeza. Em cima do que convidando para a você gente continuar. falou, e o nosso querido amigo Baiá, a arte, né? A cultura é a memória de um povo. Um povo sem cultura é um povo sem memória, né? Que não preserva seus valores culturais. É fundamental a cultura para a preservação da história, da tradição de um povo. Então, Sim. nós falávamos, né, nesse carroceiro que está ali presente, ele é aquela figura do povo. É como em todos os momentos da história do Brasil, o brasileiro em si, ele vai estar sempre à parte da história. O brasileiro não participa, são acontecimentos provocados pela elite, sem que o cidadão comum participe desses eventos. Vai acontecer isso no Império, na independência do Brasil, como vai acontecer também durante a proclamação da República. E tem um outro, os dragões que estão nesse semicírculo em frente a Dom Pedro, eles estão montados em cavalos belíssimos. Esses cavalos puro sangue, evidentemente, poderiam estar em cima de mula como está a comitiva de Dom Maravilhoso. Pedro. E do lado direito, bem lá no canto direito, tem uma casa. É chamada Casa do Grito, a Casa do Grito. Uhum. E os historiadores ainda questionam se naquele momento existia. Provavelmente não. Essa aí foi uma licença poética, foi uma criação do Pedro Américo de inserir essa casa, que, na verdade, ela vai existir, ela será construída, mas posterior a esse momento que foi descrito pelo Pedro Américo. Né? E é importante lembrar, só para fechar, que Uhum. essa pintura, Vivi, nós vamos ter a possibilidade de visitá-la lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo. O Museu do Ipiranga está fechado para reforma, estão fazendo ampliação, climatização das salas, melhor segurança nas obras de arte. E a pintura do Pedro Américo, né, esse grito de Ipiranga, também está sendo restaurado nesse momento, lá em São Paulo, para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, que agora, daqui a 2 anos, né, 2022, nós vamos comemorar o bicentenário da independência e vamos comemorar visitando essa tela belíssima de Pedro Américo. Né? Esses são os detalhes, né, importantes dessa pintura, né, que convida a todos, e, a partir de 2022, fazer essa visita ao museu lá de São Paulo. Nossa, professor, olha, por mais lives assim, foi uma aula que estamos todos extasiados, vai bater, está colocando, e que o professor também tem participado ativamente dos nossos projetos, né, dos embaixadores, que a gente tem feito Sim, verdade. a pandemia, as exposições de fotos, de objetos de viagem. Né? Agora vamos fazer uma exposição incrível, não sei se eu ainda posso falar, meu querido Baiaboatê, já vou dar uma dica aqui, a gente vai falar sobre experiências que as pessoas tiveram durante essa pandemia, né? Como elas passaram por isso, os nossos queridos embaixadores. Para a gente finalizar com o nosso querido professor de arte, foi uma aula divina, gente. Haverão outras, tá? As pessoas estão pedindo. Marcaremos outras para a gente poder conversar, porque a gente ficaria horas falando desse quadro. É uma riqueza de detalhes que a gente não tem vontade de sair das telas, né? Então, professor, só para a gente finalizar aqui, o senhor tem algum interesse de levar o seu curso de pintura para fora da universidade também? Eu já tive uma experiência passada sobre isso, com um grupo de senhoras da Sociedade do Rio de Janeiro. Eles alugaram um salão, né, num restaurante lá no Leblon, e me convidaram, né, tomaram conhecimento desse meu trabalho, já tem alguns anos, e eu lá estive, né, dando algumas aulas, né, falando sobre pintura, que, como eu já disse, é o assunto que mais gosto de falar.
e foi assim, uma experiência muito importante e quero também levar esse projeto para fora da universidade, para fora dos muros da universidade. As empresas, as instituições de ensino médio, universidades, os grandes empresas, né, que nós temos no Rio de Janeiro, que têm um interesse, né, nesse projeto, eu estou à vontade, né? Eu me coloco à disposição através do meu Instagram para levar, né? Tem várias instituições, né? Como é o caso não está me faltando o nome agora, instituições ligadas ao Senai, Senac, SESI, enfim, essas instituições que têm um trabalho belíssimo, né, de educação e profissionalização dos jovens. Eu também estou aberto para esse convite para essas instituições tão importantes aqui no nosso país. Maravilhoso, professor. Muito obrigada. Foi uma verdadeira aula de arte. A Baia está colocando aqui exatamente a democratização da arte, né? Para que todos nós para a gente ter essa nova visão. Eu tenho certeza que depois dessa live, muita gente vai parar para olhar um quadro com uma outra visão, com outro olhar, né? Entrando literalmente dentro de todos esses detalhes que o senhor teve a oportunidade, com maestria, de nos informar, de nos proporcionar esse momento tão especial. Queria agradecer mais uma vez Baia Boatê, a iniciativa sempre é dele, dessas grandes ideias. Com certeza. Da Live dos Embaixadores. O Baia é um cara extremamente criativo, né? Está sempre criando coisas novas. Esse projeto desse livro dele sobre as fazendas de café do Vale do Paraíba é uma coisa extraordinária, linda. Aquelas fazendas são maravilhosas. Maravilhosas. Vale do Café é uma área lindíssima, muito rica também culturalmente. Você não faz ideia, eu já visitei todas aquelas fazendas daquela região, Vassoura, Valência, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, é inacreditável, o acervo. Exatamente, é da época do Império mesmo, do Segundo Reinado, que essas fazendas surgiram lá no Vale do Café, né, na época da economia cafeira. É muito lindo, muito bonito mesmo. Vale a pena conferir e o pessoal lê esse livro quando sair do nosso amigo Baiar. Maravilhoso, professor. Olha, eu conversei agora, Maurício Werner entrou na live, está dando um tchauzinho aqui. Seja bem-vindo, mas infelizmente a gente está terminando essa aula lindíssima. As pessoas estão pedindo aqui, a Júlia, muita gente pedindo uma segunda live. A gente vai fazer, né, professor? Com certeza, com o maior prazer. E essa possibilidade que a tecnologia está nos dando da gente poder mostrar essas obras belíssimas e poder falar sobre elas nesse momento, eu acho que foi uma das melhores lives que eu já fiz. Porque eu fiquei observando coisas que eu jamais havia tido, eu vi sob uma nova percepção, né? E eu acho que todos nós que estamos aqui. Então, esse presente que a gente está tendo agora, né? De abrir nosso campo de visão e poder, com mais sensibilidade, observar obras lindíssimas que são a história do nosso país, né? Que são a nossa história. Eu vou encerrar a live aqui, o Instagram já está me cortando aqui. Eu conversei agora, foi mais uma live dos embaixadores. Eu conversei agora com o Paulo Sérgio Alves, nosso querido professor de Ficou bom? Live de hoje. E até a próxima. Daqui a pouquinho a gente já tem uma próxima live dos embaixadores também com os Liberados Júnior da revista Mais Influente. Agora mesmo. Tá? Muito obrigada, professor. Foi um imenso prazer. Obrigada, Baia Boatê. Obrigada a todos que nos assistiram. Encerrando mais uma live pela oportunidade. Obrigado mesmo. Por tanta riqueza de informações.